Bom dia! Bom dia! Hoje estamos com a casa quase totalmente cheia, né? Quase lotado. Porque hoje é um dia muito especial, e não só porque hoje nós participamos da ceia, mas porque hoje nós teremos o batismo também. E o batismo, para nós cristãos, é algo muito importante, tanto pela questão de quem vai participar, tanto pelo lado de nós que vamos presenciar isso, testemunhar isso, participar junto com a pessoa que vai estar sendo batizada, porque é uma grande alegria nós vermos novos irmãos assumindo esse compromisso publicamente, mais pessoas realmente declarando que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. Mas é importante, já que hoje nós vamos ter batismo, nós entendermos o que é batismo, né? Às vezes a gente conhece de ouvir falar, às vezes a gente escutou por aí, né? Às vezes a gente ouviu falar do batismo muito tempo atrás, mas não lembra exatamente o que é. Por isso que algumas perguntas que nós vamos tentar responder agora você sabe o que é o batismo? Qual que é o significado dele? Você sabe por que a gente não batiza crianças? Qual que é o motivo disso? Você sabe por que a gente mergulha a pessoa na água nesse momento tão especial? Será que o batismo ele nos salva? Será que o batismo ele tira o nosso pecado? E afinal também, por que nós nos batizamos? Por que a gente participa dessa cerimônia? Por quê? Então hoje nós vamos conversar sobre o que é o batismo, sobre o seu simbolismo, sobre o seu significado, sobre o motivo da gente participar desse momento como igreja e tudo mais. Vamos orar? Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, eu te agradeço por essa manhã tão especial. E eu te peço, Deus, que nesse momento o Senhor possa revelar através da Tua palavra o significado, o simbolismo, o motivo do batismo, Deus. Hoje nós teremos várias pessoas participando desse momento tão especial e é muito importante que todos nós entendamos isso, Deus. Por isso, nos ajude a entender, para que possamos glorificar a Ti nessa manhã. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Então, quando a gente fala de batismo, normalmente, a primeira coisa que vem à mente é o nome de João Batista. Normalmente, né? O pessoal, tem o João Batista, ele batizava. Mas a questão é que quando a gente fala de batismo cristão, ele é um pouco diferente do batismo de João Batista. O batismo de João Batista tinha um propósito, tinha um simbolismo e algumas coisas a mais. Mas o batismo cristão, que é o batismo que a gente faz hoje, ele é um pouquinho diferente. Ele não tem o mesmo simbolismo, ele não tem o mesmo significado. E para que a gente possa então entender o que significava o batismo de João e o que significa o batismo hoje nosso cristão, primeiro a gente precisa entender quem era João Batista, né? Então no capítulo 13 de Mateus, vocês podem abrir já, nós vamos utilizar basicamente o capítulo 13 hoje, do versículo 1 ao 3, nós descobrimos ali quem era João Batista. Então, no capítulo 13 de Mateus, versículo 1 ao 3, a gente entende que João Batista era alguém que surgiu, né, era um profeta, ele surgiu lá pregando no deserto da Judéia, e ele era um profeta que proclamaria a vinda do Messias, né, clamando por arrependimento das pessoas, para poder preparar então o caminho. No versículo 2, a gente vê que ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então ele vinha clamando esse arrependimento. Arrependam-se, arrependam-se. O reino dos céus está próximo. Vocês precisam se preparar para a vinda do Messias. E no versículo 3 a gente vê inclusive uma passagem de Isaías que fala que João era essa voz do que clama no deserto. Aquele que viria para preparar esse caminho, né? Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele, andem num caminho reto. Obedeçam, se arrependam do seu pecado. Era isso que João fazia, é isso que ele pregava. Então João era esse profeta que veio pregar a vinda do Messias, boas novas, a preparação para a vinda do Messias, para que o pessoal pudesse andar reto no caminho. E João, então, ele também batizava pessoas. E qual que é o motivo de João batizar as pessoas? Para cumprir o seu chamado. Né? Então, através do batismo, ele simbolizava esse arrependimento. Então as pessoas, elas realmente se arrependiam e depois elas chegavam até João, João as batizava para tornar externo o seu interior. Como assim?
O batismo de João, ele era um batismo então de arrependimento. Quando a pessoa era batizada por João Batista, isso era a mesma coisa que reconhecer que ela era pecadora e que ela estava arrependida, e dali de então ela viveria de uma forma diferente. Naquela época, na cultura em que João está, quando alguém era batizado por João, era a mesma coisa que a pessoa se reconhecer como um gentio. Aí você pode me perguntar, o que é um gentio? O gentio é todo aquele que não é judeu. Então, para o judeu, quem não é judeu é o pior tipo de pessoa. Porque para o judeu, só judeu é que importa, né? Porque só o judeu segue a lei, só o judeu é o povo escolhido de Deus, só o judeu é quem Deus deu a lei e disse qual o caminho que tinha que andar, e todos os outros que não eram judeus, então, não seguiam a Deus, eram pagãos, eram pecadores. Né? Muitas vezes o judeu ele considerava o gentio até mesmo nem gente, porque só nós judeus somos os bons. Então, quando um judeu ou qualquer pessoa participava do batismo de João Batista, ele estava dizendo assim, eu sou um gentio, eu estou vivendo a minha vida que nem alguém que não é judeu, ou seja, alguém que não segue os caminhos do Senhor. Eu reconheço publicamente que eu estou seguindo esse caminho de perdição, esse caminho de pecado. Eu reconheço que eu estou indo para um caminho longe de Deus, que eu sou que nem os gentios. Eu reconheço que eu sou pior que eles, mas eu me arrependo disso. E agora, aqui publicamente, além de reconhecer que eu estou vivendo assim, eu firmo um compromisso de, a partir de agora, viver diferente. Então, a pessoa ela já chegava arrependida e ela deixava aquilo de forma pública. Então, era isso que João estava fazendo com o seu batismo. Ele estava preparando as pessoas para a vida do Messias. Para que quando chegasse o Messias, as pessoas já estivessem arrependidas e dispostas a seguir o Messias. Porque as pessoas estavam querendo mudar, né? Andar no caminho. Como o profeta Isaías fala, façam veredas retas para ele. Preparem o caminho. Deixe que as pessoas estejam com o coração disposto, o coração no caminho certo. Então, no versículo 6, vocês veem que, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então, é isso que acontecia com as pessoas. Elas confessavam seus pecados, se arrependiam e eram batizadas por João. Então, como eu falei antes, o batismo de João, ele não mudava a pessoa, mas ele tornava exterior algo que já era do seu interior. Ou seja, a pessoa já chegava arrependida, ela confessava seus pecados lá e então era batizada. E não ela era batizada para poder ser perdoada dos pecados, alguma coisa assim, ou magicamente se arrepender, sem vontade própria nenhuma, sabe, sem querer. Então, era algo que já tinha acontecido. E aí o batismo representava esse verdadeiro arrependimento. Só que João batizou uma pessoa muito especial. E isso nós vamos ler então no versículo 13 até o 17. Capítulo 13 de Mateus. Diz o seguinte: Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Esse é o meu filho amado, de quem me agrado. Então, Jesus foi batizado por João. E agora fica um pouquinho estranho, porque eu estou falando que o batismo de João representava que a pessoa estava arrependida de uma vida de pecado que vivia. Como é que Jesus foi batizado por João? Por que Jesus foi batizado por João? E essa é a pergunta que João faz. Ele diz no versículo 14: Eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Sabe por que João pergunta isso? Porque João sabia quem Jesus era. João sabia que Jesus não tinha pecado algum. João sabia que Jesus não vivia como um gentio. João sabia que Jesus era o Messias. Tanto que no livro de Marcos, na passagem que fala sobre João Batista, João fala que inclusive ele não é digno nem de amarrar as sandálias de Jesus. E amarrar as sandálias, ou desatar os nós das sandálias, né, desamarrar elas, era, digamos assim, a coisa mais baixa que um escravo poderia fazer
além de lavar os pés, porque o pé era algo muito sujo. Então, só o mais baixo servo fazia isso. E João diz, eu não sou digno nem disso, de tão poderoso que é Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo pede para ele, não, tu que vai me batizar. Ele disse, como assim? Eu vou te batizar? Mas eu sou mais pecador. E eu vou te batizar. Então percebam que Jesus, apesar de não ter pecado algum, não precisar passar por isso, ele passa. E ele fala o motivo disso no versículo seguinte, deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Então Jesus ele não tinha pecado algum, ele estava participando de algo que representava um arrependimento, mas Jesus ele não faz isso por causa que ele estava arrependido do seu pecado. Ele faz isso para se identificar com os pecadores, para se identificar conosco, porque depois, lá na frente, Jesus ele vai levar os nossos pecados na cruz. E aí ele vai receber os pecados. Mas ele faz isso para demonstrar que ele está junto conosco. Até mesmo participar de algo que, digamos assim, seria só para nós. Né? Em 2 Coríntios, capítulo 5, 21, diz que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado algum, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Aquele que não tinha pecado algum, levou todo o nosso pecado, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. É sobre essa justiça que ele está falando. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Então, a partir de Jesus, a gente percebe que ele faz isso para se identificar conosco, e a partir dele nós percebemos, então, uma certa mudança na simbologia do batismo. Hoje, o nosso batismo não é igual ao batismo que as pessoas participavam com João Batista. Hoje, o nosso batismo é igual ao batismo de Cristo. Então, a gente percebe que, primeiro, o batismo ele não salva. Porque se salvasse, por que Jesus ia participar do batismo? Né? Tipo, Jesus, ele é Deus. Ele não precisa de salvação, é ele que veio para nos salvar. Então o batismo não salva. O batismo também não perdoa ou limpa pecado algum. Porque se fosse, como eu já falei, Jesus não tinha pecado. Então, não ia através do batismo limpar o seu pecado. Mas, ele faz isso para se identificar conosco, porque tem outra simbologia, outro significado. Então Jesus ele faz isso, ele simbolicamente coloca no meio dos pecadores, e simbolicamente a gente percebe também aqui, no versículos 16 e 17, simbolicamente que o Espírito Santo de Deus desce como pomba em Jesus. E aqui é importante citar que muitas vezes o pessoal pensa, porque nós precisamos depois do batismo, uma coisa chamada batismo do Espírito Santo. Se a gente disser que isso precisa, então nós temos que dizer que Jesus não é Deus. E por que isso? Se Jesus precisa receber o Espírito Santo depois do seu batismo, então quer dizer que ele não tinha o Espírito Santo antes. Se ele não tinha o Espírito Santo antes, Jesus não é Deus, não é? Mas Jesus, ele é Deus. Jesus, ele sempre teve o Espírito Santo. Jesus sempre esteve conectado diretamente com Deus. Jesus, ele se identifica conosco e demonstra sua divindade aqui mesmo no seu batismo. Então, aqui simbolicamente o Espírito aparece para demonstrar que ele tem o Espírito Santo. A gente vê toda a trindade no batismo. E depois também Deus Pai fala, esse é meu filho amado de quem me agrado. Quer dizer que Jesus não era filho de Deus antes? Por isso que através do batismo nós não nos tornamos filhos de Deus. Mas o batismo demonstra algo que nós já éramos. Jesus já era filho de Deus. Jesus sempre foi filho de Deus. Então o batismo, ele não nos leva à salvação, não tira pecado. O batismo não nos traz o Espírito Santo, o batismo não nos torna filho de Deus. O batismo, ele simboliza algo que já estava acontecendo na nossa vida. Porque Jesus já tinha tudo isso na sua vida. Então vamos ver todo o simbolismo do batismo de Cristo e como isso se torna também o simbolismo do batismo que nós vamos ter hoje. E do batismo de todos nós que somos cristãos, né? Primeiro ponto, o batismo de Cristo ele retratou a sua morte e a sua ressurreição. Quando Jesus ele é mergulhado naquele rio, no Rio Jordão, por João Batista, ele está demonstrando que ele iria morrer e iria nascer de novo, iria ressuscitar. E simbolicamente, quando as pessoas depois vão perceber que elas vão ser mergulhadas na piscina, elas vão descer nas águas, e depois elas vão subir, vão emergir das águas, simbolicamente representa que a pessoa morreu por uma velha vida
e nasceu para uma nova vida. E que nem eu disse, não é ali que vai acontecer isso, mas já aconteceu. Então, em Cristo, através do batismo, nós nos identificamos com a sua morte e ressurreição. Simbolicamente, nós estamos representando, morremos junto com Cristo, ressuscitamos com Ele. E agora nós temos uma nova vida. Segundo ponto, Jesus Cristo ele iniciou o batismo cristão. Quando ele se identifica com os pecadores que ele salvaria, hoje, através dessa identificação, nós nos identificamos com Cristo, como o nosso Salvador. Nós nos identificamos com a sua morte, com o seu sepultamento e a sua ressurreição. Então, tanto a identificação dele conosco e isso feito com ele mesmo se identificando conosco, agora nós nos identificamos com ele também, participamos desse momento de comunhão. Terceiro ponto, primeira aparição pública de Jesus. Jesus já tinha aparecido em outros momentos, mas quando era pequeno e tudo mais, mas essa é a primeira aparição dele mesmo como Jesus, Messias, Filho de Deus, porque aqui no batismo que é falado que ele é o Filho de Deus. Então essa é a primeira aparição pública, por isso que o batismo ele é uma cerimônia pública. É uma cerimônia onde nós testemunhamos a transformação que Deus faz em nossas vidas, que Ele já fez em nossas vidas também. E nós reconhecemos que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. E o quarto ponto é uma afirmação pública do seu ministério messiânico. É a partir desse momento que Jesus vai iniciar seu ministério. Vocês podem ver que depois que finaliza o capítulo 3, Jesus, então, ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto e é lá que ele vai ser tentado. A partir do momento do seu batismo, Jesus ele inicia seu ministério. E a primeira coisa que ele vai fazer é ser tentado por Satanás. Porque nós passamos por tentações também. Então, quando a gente testemunha publicamente, nós reconhecemos que o Espírito Santo, reconhecemos isso publicamente, ele está em nós e nós criamos um compromisso de fazer a vontade do Pai. Tanto de servir o próximo, edificar o próximo, servir na igreja, participar da vida de comunidade da igreja e tudo mais. Porque foi exatamente isso que Jesus fez logo a seguir. Então, tudo isso é o que significa o batismo cristão, e a gente vê, principalmente a parte da ressurreição, sepultamento e tudo mais, em Romanos 6,4. Vamos abrir Romanos 6,4 para nós lermos juntos. Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos 6, versículo 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então a gente percebe que através do batismo nós nos identificamos com Cristo. Nada acontece no batismo, é uma identificação, é simbólico. Então, resumindo, por que a gente se batiza? Para que a gente se identifique com Cristo. E também para que a gente testemunhe publicamente aquilo que já aconteceu nos nossos corações. Isso é muito importante, tá? Porque quando a gente olha para aquele momento em que João está batizando as pessoas, a gente vê que existiam algumas pessoas lá, no batismo de João, né, que clamava por arrependimento. A gente percebe que algumas pessoas lá queriam ser batizadas por João sem ter a sua transformação no coração, sem realmente ter um arrependimento genuíno. E aí o que João fala para essas pessoas, para os fariseus e saduceus? Raça de víboras. Porque essas pessoas estavam querendo fazer algo só para mostrar para os outros. Elas não estavam arrependidas. Ele falou que raça de víboras. E da mesma forma, qualquer pessoa que hoje descer na piscina ali, se molhar nas águas, e não teve transformação, não tomou uma decisão de verdade por Jesus, está fazendo algo falso. Não vai fazer diferença nenhuma. Não vai salvar, não vai limpar pecado, não faz diferença nenhuma. Porque o batismo, ele necessita que a transformação já tenha ocorrido. Por isso que quando a gente pergunta se batismo é necessário para a salvação, não é necessário. Tem um exemplo muito claro na Bíblia, como o batismo não é necessário para a salvação. Quando Jesus estava na cruz, existiam outros 2 criminosos com ele na cruz, né? Em outras 2 cruzes, não estava todo mundo na mesma, não ia dar certo. Mas existiam outros 2 criminosos. E um deles defende Jesus em certo momento, e ele reconhece que Jesus é o Messias. E aí Jesus fala o que para ele? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Né? Algo assim, né? Será que o pessoal, os soldados desceram o cara da cruz, vamos lá no Jordão, ou vamos lá no qualquer mar que estivesse ali perto, ou alguma água, sei lá, vamos batizar essa pessoa, porque senão ele não vai estar com Jesus no paraíso. Será que fizeram isso? Ninguém desceu ali da cruz, morreu lá na cruz.
E aí, como é que ele foi salvo? Jesus mentiu? Deu uma esperança falsa? Jesus é Deus, Deus não mente. Jesus, ele é a verdade. Então, se ele disse, hoje estará comigo no paraíso, não precisa de batismo para salvação. Não é necessário o batismo. O batismo, ele não leva a uma conversão. Mas, o contrário sim, a conversão leva ao batismo. A caminhada de fé, a transformação nos leva ao batismo, porque nós temos uma necessidade de testemunhar isso para as pessoas. Nós temos essa necessidade como cristãos. O cristão, ou melhor, o que se diz cristão, que não quer participar do batismo, eu tenho uma certa dúvida se realmente é cristão, porque o cristão real e genuíno, ele quer demonstrar publicamente, ele quer testemunhar. O pessoal da igreja perseguida, onde eles são perseguidos por serem cristãos, eles querem testemunhar. E eles teriam desculpa, Eles poderiam dizer, não, se eu fizer meu batismo, daqui a pouco, eu estou assumindo um compromisso aqui, eu posso morrer. Não, eles não só querem testemunhar, como eles querem sair falando para todo mundo. E as pessoas que trabalham com o pessoal de igreja perseguida têm que segurar eles. Dizer, não, calma, vai devagar. Porque senão tu não vai sobreviver. Vai devagar aí, como é que tu vai evangelizar as pessoas? Vamos com calma, vamos com cautela. Porque eles querem sair falando para todo mundo de tão bom que é a graça e o amor de Deus. Por isso eu tenho algumas dúvidas. Quando a pessoa ela começa a caminhar, ela é cristã e tal, e aí tu fala, e aí, quando é que tu vai fazer teu batismo? Quando é que vai ser teu batismo? Tu vê, eu acho que no outro ano, vamos deixando. Não, é uma necessidade. Quando a pessoa realmente entende o evangelho, ela sabe, eu preciso testemunhar isso publicamente. Eu preciso ter um compromisso público com as pessoas da minha comunidade. Então, também lembrando, a água não tem poder nenhum, ela não vai limpar nenhum pecado. No máximo, vai limpar uma sujeira externa, porque é água, como a gente toma banho e tudo mais. Mas o pecado interno, o nosso coração, não vai fazer diferença nenhuma. Não vai fazer diferença nenhuma, porque já tem que ter acontecido isso. Então, é uma cerimônia simbólica do que já aconteceu no nosso coração. Eu vou repetir várias vezes isso para a gente lembrar. Só o que pode nos impedir de ser batizados, então, é o quê? Não sermos cristãos. É a única coisa que nos impede de não sermos batizados. Ou também a gente não querer um compromisso com a igreja. Não querer um compromisso com Deus. Que para mim é a mesma coisa. A pessoa que não quer compromisso nenhum com Deus e com a igreja não é cristão. Porque o cristão é básico, digamos assim, é o início da caminhada, é ter um compromisso com Deus. Quando a gente passa pelo abismo ligado, a gente tem 3 decisões e a última delas é nós confessarmos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Já parou para pensar o que é confessar que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador? Que Ele nos salvou, sim, mas que Ele é o nosso Senhor. Agora, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Agora minha vida não pertence mais a mim. Não é mais a minha vontade que eu vou fazer, mas é a vontade de Deus. Só a vontade de Deus. Então, ter um compromisso com Deus é uma necessidade básica para o cristão. Então é a única coisa que nos impede. E por isso que a gente não batiza criança. Porque uma criança, um recém-nascido, uma criança pequena, que entendimento que ela tem de que ela é pecadora, que ela necessita de salvação, que ela necessita se arrepender e que ela vai confessar que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. Será que uma criança de 3 meses de idade, ela consegue entender isso? Ela peca no momento que ela deu o primeiro choro, que ela já está pecando. E ela já está, digamos assim, numa vida de pecado. E aí, será que a gente consegue falar para ela? A gente fala para ela, o que tu tem? Ela não consegue falar de volta, ela não sabe falar ainda. Imagina a gente dizer para ela, olha, vou te falar o evangelho e tudo mais, e aí tu quer viver para Jesus? Ela vai dar um choro, ela não vai falar nada. Por isso que a gente não batiza crianças, porque a pessoa ela não tem entendimento. Mas uma criança mais novinha, daqui a pouco, vai começando a ter entendimento, ela conhece a salvação, E aí ela vai crescendo, ela vai amadurecendo, os pais vão ensinando no caminho. E aí quando ela tem um pouquinho mais de maturidade, ela já tem esse entendimento de viver para Deus e pode testemunhar publicamente. Que idade que é? Não sei, não temos uma idade. Mas ela tem que ter esse entendimento. Então, que a gente possa refletir sobre esse compromisso que nós firmamos no batismo. Todas as pessoas que já são batizadas, que possam refletir de novo.
Será que eu estou vivendo de acordo com o compromisso que eu firmei no dia do meu batismo? Será que eu tenho realmente um compromisso com Deus e com a igreja? Será que eu estou sendo fiel? E também aqueles que vão se batizar hoje, que possam sempre lembrar desse compromisso, né? Mas mais que isso, como eu disse, hoje é um dia muito especial, é um dia para nós nos alegrarmos. É um dia para a gente se alegrar porque mais pessoas estão testemunhando e participando do momento do batismo. Mais pessoas estão fazendo parte da nossa família publicamente, né? Confirmando a sua fé. Vamos orar por isso então? Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor também foi batizado, se identificou conosco, e a partir de então o Senhor, com toda a sua obra e o seu ministério, a sua morte na cruz, a sua ressurreição, o Senhor nos dá a esperança de que também participamos disso e também te encontraremos no dia da tua volta. Deus, que nós possamos fazer jus ao batismo, aquilo que nós testemunhamos, aquilo que nós participamos, possamos viver de verdade com um compromisso contigo e com a igreja. Que possamos realmente levar isso adiante. E também te peço pelas pessoas que hoje estarão participando desse momento especial, desse momento simbólico. Que o Senhor também possa trabalhar no coração delas para que elas possam manter firmes aquilo que elas estão testemunhando. Essa transformação que o Senhor fez no coração de cada uma delas. Que elas possam se manter firmes nisso diariamente e testemunhar o teu amor, Deus. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.